Ministro Olímpio Faisal, muito obrigada por essa entrevista, pela disponibilidade. O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF, ele atua com pesquisas e estudos na área de fronteiras, e com os seus alunos de pós-graduação e MBA, sempre procura debater temas que estejam relacionados, né, de forma transversal ao tema fronteiras. E hoje, então, na conversa com o senhor, a abordagem é relacionada à integração regional na gestão de recursos hídricos em fronteiras. E, como exemplo dessa integração, nós vamos falar sobre a operação da usina hidrelétrica de Itaipu, que, para elevar o nível do Rio Paraná, turbinou mais água para que, então, na usina hidrelétrica de Yacyretá, a eclusa pudesse ser utilizada para escoar a safra de grãos do Paraguai aí até os portos de Buenos Aires e Montevidéu, né? Então, só a título de informação, a operação teve duração de 11 dias, escoamento de 125 mil toneladas de produção agrícola, avaliada em 45 milhões de dólares. E essa produção estava parada há mais de 50 dias devido à dificuldade de navegação, por conta do período de estiagem que nós temos vivido, né? Então, o intuito dessa conversa com o senhor é muito para entender, tentar entender melhor desse universo, e a primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: como é que acontece essa negociação entre os países, né? Qual que é o caminho até se chegar a um acordo como esse? Obrigado, Luiz. Eu vou contar um pouquinho os antecedentes para contextualizar a negociação que teve lugar nesse ano. Bom, desde 2018, nós temos tido anos muito difíceis do ponto de vista hídrico na bacia do Rio Paraná. Isso você pode notar pela diminuição também na produção da energia em Itaipu. Itaipu normalmente produz por ano por volta de 90, 95 milhões de megawatts-hora, e essa produção nos últimos anos caiu para 75, 80, né, em função de haver realmente menos água no Rio Paraná, né, como resultado da crise hídrica, da escassez de chuvas, né. De modo geral, o Rio Paraná ele é um curso de água que tem uma vazão muito abundante, né? Se você pegar assim, os rios de todo o mundo, possivelmente ele esteja entre os 10, 20 rios com maior vazão. No entanto, nos últimos anos tem havido esse problema de crise hídrica, e isso impacta a navegabilidade no Rio Paraná, na verdade, em toda a hidrovia Paraguai-Paraná, né, que também abarca o Rio Paraguai, e, sobretudo, no caso paraguaio, existe um sistema de eclusas em Yacyretá, que é uma hidrelétrica argentino-paraguaia, que fica a jusante de Itaipu, e as barcaças têm que, digamos assim, transpor essas eclusas para poder passar digamos, para a porção a jusante de Yacyretá e seguir a navegação em direção aos portos argentinos e uruguaios, né? Então, já no ano passado, o nível muito baixo do Rio Paraná já dificultava essa operação de transposição das barcaças pelas eclusas de Yacyretá, e já no ano passado houve um pedido da chancelaria paraguaia para que fosse feita uma intervenção na vazão defluente de Itaipu, em outras palavras, para que fosse aumentada a vazão defluente, a água que sai de Itaipu, para que essas barcaças pudessem, digamos assim, transpor o sistema de eclusas e seguir a navegação rumo à Argentina e Uruguai. Então, houve uma primeira negociação no ano passado, se não me engano, no mês de abril, e uma primeira intervenção na vazão defluente no mês de maio, né? Como que isso se dá? Na verdade, é um contato entre os Ministérios de Relações Exteriores, né? O Ministério de Relações Exteriores paraguaio
nos encaminhou uma comunicação formal, dando conta da situação crítica de navegabilidade na porção paraguaia do Rio Paraná, e pedindo, então, que tivesse início entendimentos entre os dois governos para promover um aumento na vazão de efluente de Itaipu. E aí, então, nós fizemos reuniões por videoconferência em função da pandemia, né? E essa reunião, ela inclui participantes não apenas das chancelarias, mas também dos órgãos competentes dos dois governos, aqui no caso do Brasil, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Águas e, do lado paraguaio, os órgãos congêneres paraguaios. Então, é feita essa negociação, que leva em conta uma série de fatores críticos, né? Porque não é simplesmente chegar a um entendimento, olha, vamos aumentar a vazão de efluente e pronto, né? Porque você tem uma situação muito crítica nos reservatórios aqui no Brasil, e também no reservatório de Itaipu, que é, digamos assim, o último reservatório da cascata do sistema elétrico brasileiro, né? E que é um reservatório que é crítico também para o abastecimento, digamos, ou para a produção de energia elétrica de Itaipu, que fornece, digamos assim, quase 90% da energia elétrica consumida no Paraguai. Então, a utilização desses recursos hídricos é muito, digamos, é um cálculo bem delicado, em que se precisa conciliar essa necessidade de aumentar ou de melhorar a navegabilidade com a necessidade crítica também de preservar recursos hídricos fundamentais para a geração de energia em Itaipu, que abastece os dois países, né? Então, voltando ao ano passado, houve uma segunda, digamos, uma segunda negociação também em agosto. Houve a necessidade de uma segunda intervenção na vazão de efluente de Itaipu, porque a primeira operação não tinha sido suficiente para escoar toda a safra agrícola do Paraguai. Então, em função disso, foi negociada novamente a pedido do lado paraguaio. Houve uma segunda negociação em agosto e um segundo aumento na vazão de efluente de Itaipu, sempre levando em consideração também a necessidade de preservar o reservatório de Itaipu digamos assim, no mínimo que ele pode operar, que são 216 metros sobre o nível do mar. Abaixo desse mínimo, você tem uma situação em que Itaipu passa a ter uma produtividade menor, e, além disso, você também afeta, digamos, as comunidades ribeirinhas, a montante de Itaipu, você afeta a pesca, você afeta também a travessia das balsas. Então, você tem uma série de variáveis na equação que tem que ser levadas em conta, né? Então, foi feita essa segunda intervenção, respeitando, digamos, o nível mínimo de 216 metros sobre o nível do mar no reservatório de Itaipu. E, com isso, foi possível, então, fazer o escoamento de toda a safra agrícola paraguaia e, digamos assim, foi uma negociação que atendeu os dois lados. Pois é, eu até fiquei curiosa, porque assim, ó, todas essas variáveis, que são várias, né? Quais organizações que são mobilizadas para avaliar essas variáveis, né? De como é melhor fazer, quais impactos que vão acontecer e etc. Que organizações que são? O senhor comentou a Agência Nacional de Águas, né? Ministério de Minas e Energia. Exato. O Operador Nacional do Sistema, o ONS, né? O Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Águas, juntamente com o Itamaraty. A avaliação técnica é feita pelos órgãos técnicos e o Itamaraty auxilia digamos, na negociação propriamente dita com
com o Paraguai. Então, são esses órgãos que participam dos esse acordo, né? Já é um acordo existente ou esse arranjo ele é pertinente ao momento? Por exemplo, essa negociação que aconteceu, ela faz parte de um tratado maior de cooperação, digamos, ou é um arranjo assim bem pertinente a esse momento? Não, foram, nos 3 casos, foram negociações ad hoc, de acordo com a necessidade, né? Inclusive, isso não é novo, já aconteceu no passado. Eu não tenho o ano exato, mas, se não me engano, em 2014 ou 15, ou talvez 12, agora está me escapando o ano exato. Então, a necessidade que surgem essas demandas, nós avaliamos caso a caso. Né? Tá. Ok. Qual que é o saldo para ambos os países? A gente sabe, né, que o Paraguai, então, consegue escoar a sua safra, e para o Brasil, qual que é o saldo que fica, ministro? Olha, no que se refere ao aumento da vazão defluente de Itaipu, com o aumento da água que é turbinada, aumenta-se também a produção de Itaipu, que é dividida meio a meio com o Paraguai. Né? E eles vendem para o Brasil parte da energia que não utilizam. Né? O outro saldo, digamos assim, é a possibilidade de escoamento da safra paraguaia, né? Que é digamos, uma demanda de um país vizinho e parceiro do Brasil no Itaipu e no Mercosul. Portanto, é importante que nós estejamos atentos e possamos atender aos pleitos deles, sempre também levando em consideração a necessidade de atendimento dos 2 sistemas elétricos, né, sem comprometer esse atendimento. Mas eu diria que a operação, de modo geral, ela é uma operação para atender a uma demanda paraguaia. Né? E a água, o aumento da vazão defluente, ela é feita com, digamos, algum sacrifício por parte nossa. Né? Ok. E até nessa questão das negociações e, digamos assim, um pedido de ajuda, né? Até para ilustrar para os alunos ou dar outros exemplos, o Brasil, ele já pediu alguma ajuda ou promoveu algum outro intercâmbio com os países dos quais faz fronteira para que o Brasil pudesse viabilizar algo que estivesse pendente? Sim, sim. Foi bom você fazer essa pergunta, porque eu tinha esquecido de mencionar justamente isso. Houve também, ao longo do ano passado e desse ano, uma série de reuniões bilaterais de natureza semelhante com a Argentina. No caso da Argentina, o problema é um pouco diferente. No Rio Iguaçu, mais especificamente na cidade de Porto Iguaçu, que também faz fronteira com o Brasil, com o Paraná, eles, em função dessa crise hídrica, têm um problema de captação de água lá, e isso acaba afetando o abastecimento da cidade. Em função disso, também foram necessários entendimentos para aumentar a vazão no Rio Iguaçu. E para aumentar essa vazão do Rio Iguaçu, é preciso intervir na vazão defluente de algumas hidrelétricas que ficam no Rio Iguaçu e a montante dele, mas também na vazão defluente de Itaipu. Então, acaba também envolvendo, digamos, entendimentos aí sobre a vazão defluente de Itaipu. Então, sim, a resposta é sim. Houve uma série de reuniões com a Argentina e também, digamos, houve intervenções nas hidrelétricas que ficam no sistema ali do Rio Iguaçu, para que fosse aumentada a vazão do Rio Iguaçu, o que, por sua vez, permitiu uma melhor captação de água nas estações de captação de Porto Iguaçu, na Argentina. Né? Nós também fornecemos cooperação técnica, se não me engano, por meio da Copel, né, para melhorar o sistema de captação de água na Argentina.
né, porque é possível também, sem necessariamente aumentar a vazão do rio, melhorar a captação de água. E aí a Copel tem uma série de técnicas que já foram empregadas no Brasil e que têm sido repassadas à Argentina a título de cooperação para melhorar o sistema de captação de água deles. É importante ressaltar que as negociações se deram de modo bilateral, né? Brasil-Argentina e Brasil-Paraguai. Né? Uhum. No caso do Brasil e Paraguai, sim. Desculpe, pode falar. Não, pode falar. Não, dá para ver que a palavra-chave é gestão, é governança, né? Porque é uma série de acordos e arranjos que têm que ser feitos para garantir desde navegabilidade, a água nos seus múltiplos usos, né? E num contexto muito crítico de pandemia, né? Porque, por exemplo, o problema de captação de água na Argentina se deu durante a primeira onda da Covid-19, então acabou adquirindo uma importância muito grande, né? Porque você imagina ter falta de água durante a plena pandemia é realmente muito crítico, né? No caso paraguaio, eles dependem da hidrovia para exportação, se não me engano, de 2/3 da safra agrícola paraguaia, ou 2/3 do comércio exterior paraguaio, melhor dizendo, depende do escoamento pelas hidrovias, né? Pelo Rio Paraná e pelo Rio Paraguai. Então, realmente, a questão da vazão desses rios é muito crítica para os dois países. Obrigado, à disposição por aqui também. Obrigada aos senhores e uma boa tarde.